Olá, querido. Nós estamos tentando entender como surgiu o sistema capitalista e como ele evoluiu ao longo dos tempos. As origens do sistema capitalista se encontram na Europa do fim da Idade Média. É ali que foi nascendo lentamente essa economia de mercado, que foi se combinando com o trabalho livre assalariado e com a propriedade privada dos meios de produção. A combinação desses três elementos é que gera o sistema capitalista. Marx percebeu as origens desse sistema lá no fim da Idade Média, mas percebeu que, ao se desenvolver, o capitalismo vai gerando suas próprias contradições. Por exemplo, o capitalismo é um sistema baseado na competição, na concorrência. Essa concorrência, de acordo com o pensamento liberal, da onde Marx se inspira, diz que a competição, a concorrência faz os produtores tentarem produzir, vamos dizer assim, em condições de vantagem, de mais eficiência. Isso desenvolveria as técnicas, aumentaria a capacidade de produzir, reduziria os custos da produção. Muito bem. O capitalismo, então, está aí mostrando toda a sua potencialidade em termos de capacidade de produzir riqueza. E essa capacidade vem especialmente da competição, da concorrência entre os produtores. Sim, diz Marx, mas se existe uma competição, quase que inevitavelmente essa competição vai terminar com o triunfo de alguns e com, vamos dizer assim, a quebra, a falência ou a derrota de outros. Ora, nesse sentido, a competição levaria inevitavelmente a uma situação em que alguém venceria essa competição. E, nesse sentido, vão surgir, como de fato o capitalismo, quando chegar, por exemplo, no fim do século XIX, vai perdendo esse traço concorrencial na medida em que, naqueles setores mais importantes da economia, as empresas mais fortes ou que se modernizam mais rapidamente vão eliminando ou absorvendo as empresas menores. E aí vão surgindo os monopólios, os trustes, os cartéis, que surgem já a partir do fim do século XIX. A partir daí, a lógica, do sistema, no sentido de que a concorrência gera uma melhoria da qualidade dos produtos, uma redução dos seus custos, tende a desaparecer. Aquilo que seria o elemento mais benéfico do capitalismo já está desaparecendo num certo estágio do seu desenvolvimento, quando a competição vai cedendo lugar aos primeiros monopólios, aos trustes, aos cartéis. Ora, essas empresas que fazem, por exemplo, um pacto para dividir o mercado, estabelecem preços mínimos, deixam de concorrer entre si e passam a ter lucros muito maiores do que teriam numa situação de competição. Mais até, muitas vezes, ao monopolizar um setor da economia, não tem mais interesse em inovações tecnológicas, em progressos que, vamos dizer assim, não lhes interessam, na medida em que eles já têm um controle de um mercado que está estabilizado e que tem, com base naquelas tecnologias e naqueles custos, uma margem de lucro que lhes interessa. Vou te citar um exemplo bem concreto. Por exemplo, no início do século XX, o desenvolvimento da indústria elétrica levou as empresas capitalistas, numa competição natural, a desenvolver filamentos que fossem cada vez mais resistentes, na medida em que só as lâmpadas mais resistentes, vamos dizer assim, eram mais procuradas no mercado. A competição entre essas empresas levou ao desenvolvimento de filamentos cada vez mais resistentes, a ponto de chegar num certo momento em que as lâmpadas custavam muito tempo para queimar e as pessoas terem que comprar uma nova. Ora, isso significa então que no próprio processo de desenvolvimento, as inovações tecnológicas foram reduzindo, vamos dizer assim, as perspectivas de lucros das empresas. Elas não tiveram dúvida, quando constataram isso, fizeram. Estou citando esse exemplo porque é um dos primeiros grandes cartéis que se conhece historicamente, o cartel das indústrias do ramo elétrico. Elas entraram num pacto, num acordo, e estabeleceram não só uma espécie de limitação em termos de desenvolvimento tecnológico, ou seja, estabeleceram que, por exemplo, o filamento de tungstênio, que tinha uma certa durabilidade, deveria ser um limite, no sentido de que não se devia desenvolver lâmpadas mais resistentes que aquelas, porque isso faria as lâmpadas não queimarem e começaria a reduzir suas vendas e suas margens de lucros. Estabeleceram, então, um preço mínimo que todas elas compravam e paralisaram o desenvolvimento de novas pesquisas para desenvolver, vamos dizer assim, tecnologias e filamentos mais resistentes. Observa que, num certo momento, as empresas, primeiro, entram num pacto e deixam de concorrer entre si. Segundo, fazem um pacto também para não desenvolver novas tecnologias, no sentido de que isso seria prejudicial para elas mesmas. Isso quer dizer que elas estagnaram o processo de inovação tecnológica, vamos dizer assim, e estabeleceram preços bem acima do que seriam preços de competição e de concorrência. Isso é um monopólio, um cartel das lâmpadas, como estamos chamando. Mas a gente pode perceber isso em vários outros setores da economia. Quando as empresas entram num acordo, estabelecem preços mínimos, deixam de concorrer entre si e também cessam sua preocupação com inovações tecnológicas porque elas não lhes convêm mais. Ora, nós podemos observar que, apesar de muitos ramos ainda estarem se desenvolvendo em ritmo bem intenso em termos tecnológicos, outros, monopolizados, praticamente estagnaram na nossa época. Repara que nós temos, por exemplo, uma evolução muito rápida na questão das telecomunicações, das tecnologias de informação. Aí estão os investimentos maiores das empresas capitalistas. Mas tem outros ramos, por exemplo, em que os investimentos praticamente cessaram ou não são feitos porque não convém. Vamos pegar um exemplo bem característico, bem concreto. A questão, por exemplo, da indústria química, da indústria farmacêutica.
que muitas vezes, vamos dizer assim, cria necessidades na população. Ou, te disse, a partir do momento em que se criam cartéis, trustes, tende a não desenvolver exatamente novas pesquisas, ou a dirigir as pesquisas e as tecnologias para aqueles setores que podem trazer lucros e abandonam aqueles setores que são menos atraentes. Exemplo concreto, o mundo de hoje destina, por exemplo, isso a gente pode considerar um levantamento que envolve todos os países, as verbas governamentais, verbas de organizações não governamentais, de entidades científicas e acadêmicas, mas o fato é que se destina um volume grande de recursos para a pesquisa de doenças, por exemplo, como a AIDS. Por quê? Porque existe a perspectiva de obter lucros, vamos dizer assim, vendendo para as parcelas da população atingidas, né, pela doença ou ameaçadas por ela. Em contrapartida, se investe pouquíssimo, e, por exemplo, na pesquisa da malária, que é uma doença que atinge parcelas muito maiores, vamos dizer assim, da população mundial. Mas é uma doença típica de países pobres, de países carentes, e onde o desenvolvimento de novos medicamentos, vamos dizer assim, não teria um mercado consumidor que daria lucros tão grandes como, por exemplo, aquele destinado para a AIDS, que atinge populações, inclusive de países ricos, de setores de classe média, e etc, etc. Em outras palavras, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia vão se desenvolvendo exclusivamente para aqueles setores que podem gerar algum tipo de lucro, de retorno para os investidores. E aqueles setores, vamos dizer assim, que não oferecem atrativos vão sendo abandonados, ou ali não existem os níveis de desenvolvimento tecnológico que poderiam acontecer em função da capacidade que tem de se produzir novos conhecimentos. Então, a lógica do capitalismo vai direcionar ou utilize, né, para aqueles setores que convêm porque são altamente lucrativos, ou vai fazer desaparecer a concorrência e as inovações tecnológicas naqueles setores que não convêm mais porque as empresas entraram num tipo de acordo ou de pacto e assim por diante. As contradições, então, do sistema capitalista vão sendo estudadas pelo próprio Marx, que vai percebendo que no próprio desenvolvimento do sistema ele vai gerando suas contradições e vai esgotando suas possibilidades de desenvolvimento e de progresso. A riqueza, por exemplo, no desenvolvimento desse sistema vai se concentrando nas mãos de uma parcela cada vez menor da população. Nesse sentido, a capacidade de consumo do conjunto da população vai se retraindo com o desemprego, por exemplo, ou com a concentração da riqueza. Verdade que Marx previa esse processo mais acelerado e mais drástico, né? Um processo de pauperização crescente da classe trabalhadora geraria uma espécie de colapso do sistema, porque ele produz cada vez mais, mas se as pessoas são capazes de consumir cada vez menos, num certo momento isso desembocaria numa crise. Verdade. Que o capitalismo, quando se deparou com essas crises inerentes, já que de um lado cresce a produção, de outro a capacidade de consumo, seja pela exploração, seja pelo desemprego, seja pelas inovações tecnológicas, vai se retraindo a capacidade de consumo, se produz mais do que se consegue vender. Num primeiro momento, o sistema capitalista encontrou, vamos dizer assim, formas de ultrapassar esses limites, tipo abriu mercados consumidores para escoar essa produção em outras partes do mundo, na época do imperialismo, do neocolonialismo, que vai partilhando as regiões da África e da Ásia, por exemplo. E ali se escoa a produção industrial excedente, se exploram matérias-primas a preço barato e assim por diante. Então, no primeiro momento, a válvula de escape foi essa. Quando nós chegamos, por exemplo, no século XX, e de novo o sistema capitalista enfrenta uma grande crise de superprodução, por exemplo, ali na década de 30, a Grande Depressão, a gente diz, desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York, qual foi o mecanismo utilizado para ampliar o mercado consumidor e manter a economia dinamicamente funcionando? O mecanismo foi um processo de distribuição de renda, conhecido como Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, que ampliou significativamente a capacidade de consumo das camadas populares. Nos dias de hoje, o capitalismo, especialmente na segunda metade do século XX, começou a desenvolver uma tendência um pouco diferente, que é a de não desenvolver necessariamente uma produção cada vez maior e a preço cada vez mais barato, mas desenvolver tecnologias que vão tornando os produtos, vamos dizer assim, cada vez mais rapidamente ultrapassados e a necessidade, então, do consumidor substituí-lo por um outro mais sofisticado. É o que a gente chama de obsolescência programada. Os produtos já são fabricados não para durar, mas para se esgotarem, para acabarem, para estragarem, vamos dizer assim, num determinado prazo e, nesse sentido, levar a pessoa a adquirir um outro. Ou, eu te disse, mais moderno, ou porque aquele, eu te disse, já está obsoleto, ou então porque aquele foi danificado e precisa ser substituído por um outro, já que é mais barato comprar um novo do que mandar consertar aquele, vamos dizer assim, que eventualmente estragou, ficou danificado. Bom, enfim, o sistema de justiça ele vai desenvolvendo novas formas de enfrentar essa limitação que, teoricamente, colocaria o sistema, num certo momento, num ponto limite, em termos de que ele produz muito mais do que o mercado consegue absorver. As contradições do sistema capitalista vão sendo mostradas por Marx, seja o desaparecimento da concorrência e o superlucro dos monopólios e a estagnação tecnológica, seja, por exemplo, a limitação do mercado consumidor, que vai se retraindo constantemente com a exploração, com o desemprego, com as inovações tecnológicas, mas ainda tem um outro elemento,
que é fundamental para compreender a teoria de Marx. E aí eu te disse um elemento mais profundo, no sentido de que ele tem implicações muito mais sérias. O fato de que Marx mostra que no sistema capitalista, e isso vale também para outros sistemas econômicos em que existe a exploração do homem pelo homem, mas nesse sistema, num certo momento, o trabalho, vamos dizer assim, se transforma muito mais em um fardo, em uma opressão para os seres humanos, do que propriamente em algo libertador, em algo que possa levar a humanidade para níveis de desenvolvimento e de consciência mais elevados. Sim, Marx diz isso porque ele diz que no processo de trabalho é que o homem se construiu como homem. Foi através do trabalho que esse nosso ancestral primata, né, vai evoluindo e se transformando no ser humano, no Homo sapiens sapiens. Ou seja, o trabalho seria um elemento fundamental no próprio processo de autoconstrução do homem. Ao trabalhar, ao produzir, a transformar a natureza, o homem vai se construindo como ser. Vai construindo a sua subjetividade, seu jeito próprio de ser e as relações que ele vai estabelecendo com outros homens. Ora, Marx então entende o trabalho como elemento fundamental do processo de humanização do homem e da sociedade. Na medida em que o trabalho deixa de ser um trabalho de si, em que tu realizas as tuas potencialidades, em que tu dá sentido para a tua existência, em que tu estabelece relações consequentes com os outros seres humanos, na medida em que ele vai perdendo esse conteúdo, vai virando o que a gente chama de trabalho alienado. Ou seja, trabalho alienado, o termo alienado, tu lembra, né? Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa e não terminou de pagar, aquilo fica alienado, quer dizer, não me pertence totalmente. Trabalho alienado significa que no sistema capitalista, mas isso existe também, por exemplo, na escravidão, em sistemas em que a exploração do homem pelo homem está estabelecida. Nesses sistemas, aquilo que a pessoa produz já não é mais fruto, vamos dizer assim, do seu processo de desenvolvimento. Em outras palavras, eu não sou dono do que eu produzi, eu não estabeleço as condições em que eu produzo, eu não me realizo e não coloco minha marca naquilo que eu produzi. Ou seja, vai se desvinculando o ser concreto daquilo, vamos dizer assim, que é o resultado da sua produção, do seu trabalho, da sua criatividade, da sua inventividade. Aliás, sua criatividade e inventividade vão sendo praticamente suprimidos por um processo em que ele vai se encaixando como uma espécie de engrenagem dentro de uma grande máquina de produção. O trabalho alienado, então, geraria no homem frustração, um processo de desumanização, de alienação, de brutalização, e que a gente percebe com certa facilidade. Sim, no sentido de que o trabalho, para boa parte da humanidade, é mais um fardo do que, eu disse, uma fonte de prazer e de realização. Na medida em que muitas vezes as pessoas fazem só o essencial para, vamos dizer assim, garantir, né, aquele seu espaço de trabalho, e não exatamente todas as suas capacidades estão jogadas ou colocadas naquele processo, porque afinal de contas ela não se beneficia propriamente do que ela produz. Ela não se realiza, ela não é valorizada, ela nem sabe muitas vezes o que está fabricando. Te imagina dentro de uma linha de montagem, como, por exemplo, o Chaplin, né, nos mostra em tempos modernos, um sujeito apertando um parafuso, eu disse, essa é a sua tarefa, e imagina que tipo de realização, de prazer, de desenvolvimento humano pode resultar de um processo como esse. Mecânico, repetitivo, penoso, sacrificante e esvaziado de significado, porque eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, faço porque eu sou obrigado. É disso que Marx está falando, de um sistema econômico em que o trabalho se transforma basicamente em trabalho alienado e fonte não exatamente de desenvolvimento, de progresso, de humanização, de aperfeiçoamento do ser humano, mas num processo violento de desumanização e em que o trabalho passa a ser, repito, muito mais um fardo, uma coisa penosa do que fonte de realização, de prazer, de satisfação, de desenvolvimento das potencialidades humanas. Todas as, vamos dizer assim, relações no capitalismo, se tudo, né, nesse sistema é mercadoria, as próprias relações de produção e a própria força de trabalho vão sendo transformadas em mercadorias e vão perdendo esse significado de desenvolvimento, de evolução, de humanização da sociedade. Mercantilização das relações sociais significa que tudo é transformado em mercadoria. O próprio trabalhador e sua força de trabalho se transformam em uma mercadoria. Eu não sei se tu te ligou nisso. Sim, porque repara bem, quando, por exemplo, eu procuro trabalho, não sou eu que estabeleço quanto eu vou receber, existe uma lei da oferta e da procura. Isso quer dizer que quando eu vou procurar trabalho, se existe um monte de outras pessoas também oferecendo sua força de trabalho, essa oferta de mão de obra se desvaloriza, ou seja, barateia o custo da mão de obra, reduz, né, o que seria um valor dos salários. De modo que, nesse sentido, a mercantilização das relações de produção e as relações sociais transformam o próprio trabalho numa mercadoria, que segue as leis da oferta e da procura. E, nesse sentido, sempre uma população significativa desempregada e o rebaixamento dos salários a níveis que tornam interessante o investimento ou garantem a lucratividade dos empresários, dos investidores e assim por diante. A partir da percepção dessas contradições que iam nascendo no próprio desenvolvimento do sistema, Marx concluiu que, inevitavelmente, ele caminharia para um momento de esgotamento, de, vamos dizer assim, crise e de superação revolucionária, como tinha se dado
com outros modelos econômicos. Sim, Marx não inventou a crise do capitalismo. Ele só percebeu que o próprio desenvolvimento desse sistema inevitavelmente desembocaria numa situação de crise. Ele observou como é que tinham se dado em outras épocas a evolução dos sistemas econômicos e como eles tinham sido ultrapassados. Por exemplo, Marx observou o sistema que existia antes do capitalismo, o feudalismo. Percebeu como o sistema nasceu, como ele se desenvolveu, como a partir de um certo momento, nas contradições que vão nascendo do desenvolvimento do próprio sistema feudal, o aparecimento do comércio na Europa, o surgimento da burguesia, o crescimento das cidades, tudo aquilo ia minando a antiga ordem, a antiga economia feudal e fazendo abrir, né, uma nova época, um novo conjunto de relações e um novo jeito de produzir e uma nova mentalidade que ia acompanhando tudo isso. Ele observou o processo de formação do capitalismo a partir da crise do próprio mundo feudal e concluiu que o desenvolvimento do capitalismo seguiria uma trajetória semelhante. O sistema nasceria, como nasceu o mundo feudal, se desenvolveria, atingiria uma espécie de capacidade plena de produzir riqueza e transformar a natureza. Depois ele começaria a viver suas contradições e a partir daí foi ultrapassado. Como é que se deu a ultrapassagem do mundo feudal? Marx diz, olha, durante um longo período esses dois sistemas foram convivendo, um em decadência, se desarticulando gradativamente, e o outro se afirmando. Mas, num certo momento, o desenvolvimento desse novo sistema do capitalismo esbarrou no que seriam os vestígios, os resquícios daquela velha ordem que precisavam ser destruídas. Tipo, por exemplo, o mercado consumidor não se desenvolvia plenamente enquanto sobrevivia a servidão na Europa. O comércio não conseguia se expandir totalmente enquanto sobreviviam privilégios dos nobres. A própria intervenção do Estado na economia limitava o desenvolvimento dos negócios. Ora, Marx percebeu, então, que existia uma estrutura política, o absolutismo, onde, de certo modo, se apegavam os elementos daquela velha ordem feudal que estava lentamente desaparecendo e eles tentavam resistir, vamos dizer assim, dentro daquela espécie de última trincheira da velha ordem, que era o Estado absolutista. Ele preservava os privilégios da nobreza, a intolerância da igreja, ele também estabelecia práticas monopolistas e protecionistas. Ora, chegou num certo momento, disse Marx, que o desenvolvimento do capitalismo, para poder se desenvolver plenamente, precisava destruir esses resquícios, essa velha ordem. Isso implicava destruir o Estado absolutista, que era o sustentáculo, vamos dizer assim, daquela velha ordem que ainda sobrevivia na Europa. Só através, então, do conjunto das revoluções burguesas é que esse Estado absolutista é destruído, sua política mercantilista e seus monopólios são eliminados, os privilégios dos nobres e a intolerância da igreja desaparecem definitivamente e aí se criam as condições, com a liberdade econômica, com os governos representativos, se criam as condições econômicas, políticas, sociais para o pleno desenvolvimento do capitalismo. Em outras palavras, num certo momento, era preciso destruir de maneira revolucionária, vamos dizer assim, aquela velha ordem e os obstáculos que ela ainda representava para o pleno desenvolvimento econômico. Foi com base nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, a partir das contradições da ordem feudal e a partir das revoluções burguesas, a plena afirmação desse sistema capitalista, que Marx imaginou se daria a passagem para o socialismo. Ele também elaborou uma teoria revolucionária, só que ele não inventou, vamos dizer assim, um processo, né, de transformação da sociedade, de evolução para uma sociedade diferente. Ele observou o próprio capitalismo como tinha nascido e se desenvolvido e a partir daí tirou lições que teoricamente mostrariam como se daria a passagem do capitalismo para um novo sistema, para o socialismo. Vamos ver, num outro encontro, numa outra aula, qual seria, vamos dizer assim, né, quais seriam as condições e como se dá a utilizar essa ultrapassagem. Marx primeiro você vai fazer uma história detalhada do capitalismo das suas origens até o século XIX e aí vai propor a partir do próprio exemplo, né, de como se deu a superação da ordem feudal e a instalação do capitalismo, das revoluções burguesas, por exemplo. A Revolução Francesa vai ser o grande modelo que Marx vai tomar para mostrar como se deu a tomada do poder pela burguesia e como se daria a ultrapassagem do capitalismo e a tomada do poder pela classe trabalhadora, que promoveria as reformas necessárias para abolir o capitalismo e instalar uma sociedade plenamente igualitária em que desaparecesse a exploração do homem pelo homem. Vamos ver num outro encontro como é que Marx fez essa abordagem. Olá, querido. Nós estamos tentando entender como surgiu o sistema capitalista e como ele evoluiu ao longo dos tempos. As origens do sistema capitalista se encontram na Europa do fim da Idade Média. É ali que foi nascendo lentamente essa economia de mercado, que foi se combinando com o trabalho livre assalariado e com a propriedade privada dos meios de produção. A combinação desses três elementos é que gera o sistema capitalista. Marx percebeu as origens desse sistema lá no fim da Idade Média, mas percebeu que ao se desenvolver o capitalismo vai, no sentido de que a concorrência gera uma melhoria da qualidade dos produtos, uma redução dos seus custos, tende a desaparecer.
aquilo que seria o elemento mais benéfico do capitalismo, já está desaparecendo num certo estágio do seu desenvolvimento, quando a competição vai cedendo lugar aos primeiros monopólios, aos trustes, aos cartéis. Ora, essas empresas que fazem, por exemplo, um pacto para dividir o mercado, estabelecem preços mínimos, deixam de concorrer entre si e passam a ter lucros muito maiores do que teriam numa situação de competição. Mais até, muitas vezes, ao monopolizar um setor da economia, não tem mais interesse em inovações tecnológicas, em progressos que, vamos dizer assim, não lhes interessam, na medida em que eles já têm um controle de um mercado que está estabilizado e que tem, com base naquelas tecnologias, gerando suas próprias contradições. Por exemplo, o capitalismo é um sistema baseado na competição, na concorrência. Essa concorrência, de acordo com o pensamento liberal, da onde Marx se inspira, diz que a competição, a concorrência faz os produtores tentarem produzir, vamos dizer assim, em condições de vantagem, de mais eficiência. Isso desenvolveria as técnicas, aumentaria a capacidade de produzir, reduziria os custos da produção. Muito bem. O capitalismo, então, está aí mostrando toda a sua potencialidade em termos de capacidade de produzir riqueza. E essa capacidade vem especialmente da competição, da concorrência entre os produtores. Sim, diz Marx, mas se existe uma competição, com aqueles custos, uma margem de lucro que lhes interessa. Vou te citar um exemplo bem concreto. Por exemplo, no início do século XX, o desenvolvimento da indústria elétrica levou as empresas capitalistas, numa competição natural, a desenvolver filamentos que fossem cada vez mais resistentes, na medida em que só as lâmpadas mais resistentes, vamos dizer assim, eram mais procuradas no mercado. A competição entre essas empresas levou ao desenvolvimento de filamentos cada vez mais resistentes, a ponto de chegar num certo momento em que as lâmpadas custavam muito tempo para queimar e as pessoas terem que comprar uma nova. Ora, isso significa então que no próprio processo de desenvolvimento, as inovações tecnológicas foram reduzindo, vamos dizer assim, as perspectivas de quase que inevitavelmente essa competição vai terminar com o triunfo de alguns e com, vamos dizer assim, a quebra, a falência ou a derrota de outros. Ora, nesse sentido, a competição levaria inevitavelmente a uma situação em que alguém venceria essa competição. E nesse sentido, vão surgir, como de fato o capitalismo, quando chegar, por exemplo, no fim do século XIX, vai perdendo esse traço concorrencial, na medida em que, naqueles setores mais importantes da economia, as empresas mais fortes ou que se modernizam mais rapidamente vão eliminando ou absorvendo as empresas menores. E aí vão surgindo os monopólios, os trustes, os cartéis, que surgem já a partir do fim do século XIX. A partir daí, a lógica, do sistema